a partir do versículo 4 até o 10. Quando encontrarem, fique de pé. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Que esta palavra fique guardada nos nossos corações. Podem assentar. Samaria foi construída pelo homem chamado Onri, que era o pai do rei Acabe, sogro de Jezabel. Construída sobre um monte, para que ele pudesse ter facilidade de ver os inimigos que o cercavam. Depois, os samaritanos passaram a viver uma vida cheia de idolatria, e Deus foi se afastando daquele reinado de Israel, até que os assírios venceram algumas guerras sobre eles e os escravizaram. E então, os assírios povoaram a cidade de Samaria, mas começou a aparecer algumas pragas. Então eles disseram: vamos fazer um negócio. Vamos permitir que os hebreus que ficaram lá ainda possam adorar o Deus deles, para que essas pragas desapareçam. E assim, os samaritanos eram um povo descendente de judeu misturado com os assírios. Adoravam a Deus e adoravam também os ídolos das nações pagãs. E foi crescendo uma rixa entre os judeus de Judá e os judeus de Samaria por conta disso. E era tão grande a rixa que até um pouco de água para matar a sede eles não davam. Mas aí Jesus, ele resolveu passar por Samaria. Amém, irmãos? E agora ele começa a trabalhar na vida desta mulher. Ele disse: mulher, me dê um pouco de água. Ela disse: mas como é que você, sendo um judeu, vem pedir água logo a mim, que sou uma samaritana? Tem gente que conhece a Deus, mas ainda tem intrigas, rixas, tem ódio no coração. E Jesus começa a trabalhar na vida sentimental daquela mulher. Aquela mulher que veio tirar água na hora de meio-dia, porque levava uma vida um pouco promíscua. E agora Jesus, ele começa a dialogar com ela. Mas se você soubesse, quem está pedindo água a você, você pedia a ele, e ele te daria água viva. Já pensou se Jesus fosse retrucar
a resposta daquela mulher. Mas Jesus, quando ele conversa com alguém, ele muda e a sua mudança é por dentro. Amém? Agora, aquela mulher se interessa pela conversa. Aquela mulher agora, Jesus baixa o tom da arrogância daquela mulher. E agora ele vê que aquela mulher pode ser uma missionária, pode ser alguém que trabalhe na sua obra. E ele agora trabalha no coração daquela mulher. E aquela mulher agora não sente mais o ódio pelos judeus. Aquela mulher agora se sente à vontade em conversando com o judeu. Às vezes, irmãos, tem pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nelas. Ainda continua com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoas, com intrigas, com rixas, com divisões, fazendo parte de grupos divididos dentro da igreja. E isso é uma prova que ainda não foi transformado por dentro. Jesus, quando chega na nossa vida, Ele trabalha no nosso coração, no nosso interior. Ele nos deixa a diferença quando nós abrimos o coração. Louvado seja Deus. Então, Jesus agora quebra um protocolo. Ele agora resolve conversar com alguém que não se dava com o seu povo e ganha aquela mulher para ele. Mas ele continua trabalhando. Ele agora, além de trabalhar na sua vida interior, no seu coração, na sua vida sentimental, ele agora trabalha na sua vida moral. Versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. O 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Sabe por que Jesus mandou aquela mulher chamar o marido? Porque ele sabia que a mulher ia ser uma missionária. E ele não queria que aquela mulher fosse uma missionária com a sua alma doente. O pecado adoece a alma. O pecado, ele deixa as pessoas deprimidas, perturbadas, oprimidas. Mas o interessante é que aquela mulher não se ofendeu com a palavra de Jesus. Para Jesus trabalhar na nossa vida, nós teremos que aceitar a sua palavra. Que às vezes tem irmãos que gostam daqueles salmos que diz que vai cair 1000 de um lado, 1000 do outro lado, mas não será atingido. Mas se aqueles crentes que querem crescer na presença de Deus, eles precisam receber a disciplina do Senhor, precisam receber a palavra do Senhor de bom grado, precisa de abrir o coração. Faz lembrar a história do Jacó. O Jacó era um cara que estava na preferência de Deus, já que Deus tinha analisado a vida deles, ainda no ventre da sua mãe. E aí, nessa análise, Deus preferiu Jacó. Mas aí o Jacó foi influenciado pela mãe, arrumou um problema com seu irmão, e mentiu para o seu pai, e disse que o nome dele era Esaú, não era mais Jacó. E esse negócio de mentira, aí Jesus não gosta. E aí arrumou um problema com o irmão, e ficaram intrigados, e ele foi embora para a casa do seu tio. E no caminho Deus se revelou para ele, e aquele negócio todo, mas o problema faltava resolver.
E quando chegou na casa do seu tio, aí se apaixonou pela prima mais nova, a Raquel. E aí pediu ela em casamento, ele deu, mas aí no dia, aí o Labão deu a primeira pernada e no lugar de dar a Raquel, deu a Lia. E esse negócio todo, e Jacó, no outro dia, quando descobriu, no mínimo, ele deve ter imaginado na sua cabeça: para que eu fui enganar meu pai? Para que eu fui enganar meu irmão? Agora eu trabalhei 7 anos e agora o homem me deu a moça trocada. E aí, Jacó agora vai conversar com o Labão, seu sogro, seu tio, irmão da sua mãe. Aí ele disse: é bom, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. E agora Jacó casa com Raquel e trabalha mais 7 anos para se casar com a moça que ele tinha se apaixonado. Mas aí, na continuidade dessa história, Labão, ele mudou o salário de Jacó mais de 10 vezes, e cada vez só mudava para pior. E cada vez que ele levava a pernada do Labão, eu creio que ele imaginava: isso é porque um dia eu menti para o meu pai. O pecado guardado, irmãos, ele gera instabilidade, gera frieza, gera desconforto espiritual. Não adianta, é melhor confessar logo, porque nós vamos ficar livres do pecado. E aí, Deus disse: Jacó, você tem que voltar para a casa do seu pai. Você tem que resolver o problema com o seu irmão, porque desse jeito você não pode ser o meu representante na terra. Mais ou menos por aí, usando nossas palavras. E ele veio, quando chegou lá no rio Jaboque, com medo de se encontrar com o irmão, com medo de morrer. Então ele atravessou o povo todo, voltou e ficou lá numa planície, que era chamado Val de Jaboque. E ali apareceu um anjo do Senhor, e ele, assustado, lutou com o anjo, pensou que era um cara que vinha matá-lo, amando do seu irmão. Mas amanheceu um dia, ele percebeu que era um anjo. E o anjo perguntou: qual é o seu nome? Mas será que o anjo não sabia o nome de Jacó? Claro que sim, irmão. Sabe por que ele perguntou? Porque um dia Jacó negou o seu nome para o seu pai. O pecado tem que ser confessado. E aí, Jacó, ele deve ter lembrado de novo. Disse: um dia, eu disse a meu pai que meu nome era Esaú. E agora, eu tenho que confessar o meu nome para esse anjo. E agora, o anjo disse: você não vai mais se chamar Jacó. Você agora vai se chamar Israel. Jacó significa homem que trapassa, homem que engana. Israel é o homem que luta com os homens e com Deus e prevalece. Jacó agora era uma nova criatura. Era um homem que agora não era mais temeroso. Mas aí Deus permitiu que ele fizesse as pazes com o seu irmão. Ele agora era um crente que podia pregar o evangelho na nossa linguagem de hoje. Era alguém que podia falar de Deus para as pessoas, porque ele estava totalmente liberto. 20 anos passou com a sua alma doente. E Jesus agora, ele trata do pecado dessa mulher, para que ela também não seja uma missionária com a alma doente. Jesus, quando chama a gente, irmãos, ele faz isso. E agora a mulher, ela fica pasmada. Mas como é que pode? Como é que esse homem sabe que eu tive 5 maridos? Como é que ele sabe dos meus pecados? Isso tem que ser, só pode ser o Messias. Um homem desse deve ser um profeta. Eu não sei que homem é esse, mas que ele sabe da minha vida, ele sabe. Então, Jesus, ele continua o diálogo com a mulher. E no verso 23 diz assim:
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher agora está convertida, mas ela precisa de ter os seus conceitos de fé definidos. Os samaritanos adoravam lá no Monte Gerizim, que ficava perto de Sicá, mas já os judeus adoravam em Jerusalém. E ela perguntou, mas Senhor, onde é que eu vou adorar agora? E aí, Jesus agora explica para aquela mulher que não depende do local que você adora a Deus, depende do compromisso que você tem com Deus, da sua vida estar transformada, de adorar a Deus agora em espírito. Ele agora trabalha na vida espiritual daquela mulher. Ele agora já sabe mais ou menos o que é servir a Deus, como é que adora a Deus, como é que prega para as pessoas a respeito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai mais na frente. Agora, Jesus trabalha no coração daquela mulher, para trazer nela um despertamento pela obra missionária. Amém? Verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora, ela não se envergonha mais da sua vida. No mínimo, ela saiu gritando pelas praças, já que não tinha um serviço de som naquela época. Venham, veja, o homem disse tudo o que eu tenho feito. Mas o que era que aquela mulher tinha feito? Ela levava uma vida promíscua, uma vida irregular no casamento, uma vida envolvida com adultérios, com prostituição, mas ela não se envergonhou. A obra missionária é isso, irmãos. E a gente contar aquilo que Deus faz na nossa vida, sem ter vergonha do nosso passado. É aquilo que é falar a respeito de Jesus como Messias, como Ele que é Filho de Deus, como a sua divindade é reconhecida pelo próprio Deus e pelos homens. Então, irmãos, que lições nós aprendemos com essa história? Primeiro, Jesus não faz acepção de pessoas. Os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, mas ele investiu naquela mulher porque sabia que ela recebia a sua palavra. Segundo, aquela mulher viu primeiro Jesus como um homem comum. Depois, ela viu Jesus como um profeta. Depois, ela viu Jesus como um Messias. Como é que nós estamos vendo Jesus? Será que nós estamos vendo Ele só como alguém para resolver nossos problemas? Ou será que a gente está vendo um Jesus que conhece o nosso interior, que transforma o nosso coração? Então, irmãos, era esta a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar esta igreja, que é a nossa igreja mãe, que esta palavra possa ter surtido um efeito no coração de cada irmão. Deus abençoe em nome de Jesus.